Itu, ele tem uma parte muito importante que são as escolas de período integral, né? Onde o professor ele acompanha o aluno o período todo. Então a gente falou assim, olha, a gente vai ter que testar numa escola regular e numa integral para ver como é que funciona isso, né? Então a gente fez como se fosse um teste mesmo, né? Aí, no primeiro momento, a gente precisou, né, pensar aqui em Águas como que a gente ia trabalhar isso, se ia trabalhar com a escola piloto. Foi uma discussão com a secretaria. Aí pensamos, né, e fizemos um cronograma contemplando 2 escolas da zona rural e 2 escolas da zona urbana. Já pensando justamente tanto em favorecer os alunos, professores e alunos da zona rural, quanto comparar também esse nível de aproximação com a ciência dos números, né, até então considerada. Então, a gente selecionou algumas escolas, selecionamos 4º, 3º anos e o pessoal do 8º ano do EJA também. E a gente resolveu mesmo fazer com todo mundo. Então, no começo do ano, agora no último dia de janeiro, 31, a gente organizou uma formação, né, com todo o conhecimento da maleta, né, que a gente recebeu. A priori, a gente tinha um pensamento de ser um projeto piloto, 5 escolas, mas a gente percebeu que eu conseguiria implementar em toda a rede, inclusive a gente implementou na rede urbana, campo, as RESETs, que são as reservas extrativistas, e também os professores que trabalham nas áreas indígenas. Então, a gente implementou em toda a rede. Essa visibilidade que a gente precisa dar a essa nova abordagem e fazer um experimento, né? Seria a implantação, a gente pensou dessa forma, porque através desse projeto de forma com recorte na rede, a gente podia, sim, avaliar o quanto ele seria produtivo ou não. Foi assim que a gente, né, começou. Foi bem legal, eles se empolgaram bastante, eles gostaram, né? Foram 2 dias que a gente acabou fazendo de formação. Eles gostaram bastante da proposta. A gente organizou o material aqui, dividindo ele pelos módulos e também fazendo as atividades práticas com os professores, para que eles pudessem vivenciar aquelas atividades que eles iam fazer em sala de aula. A gente primeiro fez o levantamento dos professores em relação à sua hora de atividade, que é a sua hora de planejamento, aquele que o professor vai para a escola fazer o planejamento. E através desse levantamento a gente conseguiu organizar turmas. Então, durante a semana a gente tinha turmas alfa, beta, gama, a gente deu nomes para essas turmas, né, que fizesse sentido também para a matemática. E a gente queria também ministrar um curso de matemática para o professor de forma prática. Então, a gente relacionou os dois com mentalidades, a gente começava com mentalidades, trazia os módulos, trazia a ideia da mentalidade de crescimento, de abrir a mente do professor para que depois a gente conseguisse entrar com a matemática mais acessível para ele. Então, o que a gente pede para eles? A gente passa o que pega a atividade e fala, gente, agora a gente vai fazer, para a gente sentir, ver até onde está o nosso limite, quais as dificuldades, pensando nos nossos alunos, né? Porque quem mais conhece o aluno é o professor da sala, então ele sabe do pizinho baixo dele até quem consegue mais. Como que eles reagiriam? O que eles escreveriam? Então, sintam aí. Tudo que a gente traz de novo, em qualquer aspecto da vida da gente, gera um momento de turbulência, né? Gera uma movimentação e aí gera um primeiro momento, um desconforto. Na primeira formação, elas gostaram do material e tudo mais. Quando elas perceberam a maleta, o modo de aplicação, que é uma maneira diferente de trazer para a prática do que elas, né, os nossos professores estão acostumados, gerou um pouco de medo nelas, né? Porque também tem muita gente com mentalidade fixa. A gente mesmo tem em vários assuntos
a mentalidade fixa? Porque a gente encontra muita resistência em alguns casos de formações por parte dos professores. É aquela questão do comodismo, né? Eu já atuo há 10, 15, 20 anos dessa forma, por que eu vou mudar? No início, como é uma proposta nova, assim, até entendi como inovador, né? Os professores ficaram um pouco desconfiados, realmente. Claro, será que é mais uma coisa, mais um projeto que vai chegar para nós, vai ser mais um encargo, né? Eles trazem você vê assim que eles ensinam, eles têm a percepção de como eles aprenderam. Então, se você não teve aquele professor, né, que foi atrás, que gostava, que soube transmitir, você também não vai passar isso, né? Então, eles tinham sim esse bloqueio, né, esse medo, algumas vezes até os que gostavam. Para mim, por exemplo, vim de uma formação de matemática um pouco mais mecanizada, eu acredito que com o passar do tempo a gente também acaba se tornando um profissional mais mecanizado, né? Então, assim, a dificuldade, quando você ouve uma proposta nova, quando você ouve, né, um caminho novo, dá aquele primeiro impacto. O maior enfrentamento da educação infantil foi: mas esse material é fundamental. Falei, legal, bacana, a gente sabe. Como que a gente faz a adaptação, né? O professor, ele está aí para isso, né? Ele precisa adaptar o material, ele precisa pegar um material que às vezes tem uma ideia bacana, mas não funciona daquela maneira para a sala dele, né? Para onde ele está atuando, e ele fazer toda a adaptação de uma conversa, né? Daquela fala para trazer para as crianças. Elas tiveram dificuldade nisso. A gente viu muitos professores assim, não, mas 2 mais 2 não são 4? Se ele não colocou 4, tá errado. Eu vou fazer o X lá. A gente viu no início de formação. E a gente vê a cabeça do professor agora é totalmente diferente. Aí, a hora que você vai falando, você vai trocando ideia, eu vi aquele professor, eu consegui fazer isso. Mas, e se a gente invertesse, se a gente fizesse assim? Aí dá aquele né? Igual elas falam aí no Mentalidades. A hora que dá aquele A gente viu a produtividade e uma quebra de alguns paradigmas que até então a gente acreditava, né? Eu não sou capaz de aprender. O erro é o ponto final. A gente está plantando a sementinha, né? E a gente está colhendo os frutos. E é devagarzinho, né? Não é assim de um dia para a noite. Mas, assim, o retorno que a gente já está tendo nesses 3 meses aí que nós iniciamos já está, assim, sendo fantástico. E no grupo também das crianças, na formação em férias, a gente viu também que as meninas se destacaram demais, não desmerecendo os meninos, que todos são capazes, mas, assim, para quebrar mesmo o paradigma de que as mulheres não são capazes de aprender matemática. Isso está sendo, assim, fundamental. A gente foi conquistando aos poucos, mostrando aos poucos, porque é uma virada de chave muito grande, né? De você pegar aquele método, igual eu falei, né? Você sempre vê a matemática como uma organização linear. E, na verdade, ela é em espiral, né? Ela não tem um pré-requisito. Você tem a base, você tem lá as 4 operações que você faz, mas não quer dizer que sem elas você não vai conseguir fazer. Né? O próprio boca a boca deles, olha, é um projeto que tem uma metodologia, que tem uma possibilidade que deu certo na minha escola. E depois, agora eu vou tentar implementar na minha escola e na minha também está dando certo. Olha que coisa bacana. Então, a partir dessa própria boca a boca entre os professores, onde eles fizeram esse compartilhamento, né, da metodologia, eu acredito que foi quebrando-se essas barreiras e está sendo motivo do sucesso dessa implementação do programa aqui na rede como um todo, agregando todos os segmentos. A gente tinha uma resistência assim, de 80% a 70% de professores que realmente não se identificam com a matemática. E a partir dessa abertura com mentalidades, hoje a gente percebe que, inclusive, as nossas formações, elas estão vindo em peso, os professores, né? Antigamente, a nossa formação ela tinha uma baixa frequência, e agora a gente aumentou devido a abrir de fato a mentalidade do professor para receber novos conteúdos, novos desafios,
realmente quebrou esse paradigma que os professores tinham em relação à matemática. Um professor que eu conversei, que a gente foi falando da aula de um dos módulos, né, de aplicação, e assim, a gente ficou conversando e vendo, nossa, né, o nosso aluno que é de 6º ou 9º ano, o quanto ele pode, até onde ele pode ir naquele conhecimento daquela atividade que a gente estava falando, né? E ele falou, nossa, como é incrível isso, né? Como a gente pode ir longe com uma atividade de desafio, uma brincadeira que você vai crescendo. Ele gostou muito dessa forma de abordar e de poder crescer num assunto, num conteúdo de matemática, mas de uma forma gostosa de trabalhar, onde o aluno vai descobrindo, né? Ele visionou isso, o quanto longe a gente pode ir. Então, eu acho que isso, no professor de matemática, ele consegue ver, porque ele sabe várias coisas que você ainda pode aprender, né? Então, assim, nossa, eu posso chegar até lá, nossa, eu posso até chegar ao conceito de número primo, sei lá, né? Através desse formato que o Maletas apresenta, né? Então, isso foi muito legal dos professores descobrirem isso, sabe? E sentirem isso. Isso foi muito gostoso. O ganho, assim, da forma hoje minha profissional para lidar com o ensino da matemática é muito gratificante. Eu consigo hoje enxergar infinitas possibilidades de chegar nos meus alunos e mostrar para eles um conteúdo, sabe? Eu chego de forma mais motivante e o ganho não é só para os meus alunos, mas também para mim, porque eu ensino hoje matemática de uma forma mais alegre, mais divertida, mais lúdica. Então, eu fico muito feliz e os meus alunos também, e eu fico mais feliz ainda porque eu tenho observado que os resultados também são mais significativos. O aluno, ele não se permitia errar, sabe? E hoje, eu tenho um relato de alunos que falam assim, tem que persistir, né, tia? A gente persiste até conseguir, não desista. Isso eu achei fantástico. Essa mudança de mentalidade no professor, ele acreditar que é possível, ele acreditar que é capaz e ele acreditar no potencial do aluno. Então, não desistir com facilidade, ele investir na capacidade do aluno, certo? Acreditar que aquele aluno lá da zona rural, do povoado pequenininho, lá do sítio longínquo da cidade, da periferia, que ele é capaz, seja menino ou menina, independente da cor ou classe social, que ele vai ser capaz. Então, isso não tem preço. Então, a gente vê entrar numa sala de aula e ver uma criança de 4 anos falar para outra, não, você consegue, todo mundo consegue aprender. Lembra que falaram para a gente na matemática que eles falam, né? Que todo mundo consegue aprender? Você consegue. E isso é muito maravilhoso, porque está criando competências, né? Estão desenvolvendo competências nas crianças e crenças, né, positivas, crenças de crescimento, de mentalidade de crescimento. Alguns trabalhos onde estão mostrando também possibilidades para o aluno e para o pai do aluno também, que muitas vezes traz aquele paradigma, olha, eu não consegui aprender matemática no passado, né? E daí, a partir do trabalho com a metodologia, estão mostrando que, além dos filhos, eles também podem aprender. A gente não tinha, lá no começo, lá em 2019, a gente não tinha ideia da proporção que o Mentalidades teria, né, na rede e também para a gente mesmo, né? A gente pensa em mentalidades matemática, tem duas coisas aí, né? Tem mentalidades e tem a matemática. A matemática é uma parte, mas a mentalidades é o diferencial, eu diria. Realmente qualquer um pode trabalhar com a matemática, com tudo, né? Não é só na matemática. A gente fala na matemática, mas para mim é com tudo, né? Eu quero aprender a tocar piano, eu posso aprender a tocar piano a qualquer momento, né? Basta eu estudar o piano, eu posso ser uma pianista a qualquer momento, né? E isso trouxe muito forte para mim, né? Da gente poder conseguir outras coisas, mesmo quando você acha, não, eu não sou muito dessa área, não sei fazer, mas vai, né, daquele
incentivo, treino, aprendizado que a gente tem naquilo que a gente quer aprender. E o principal é que essa reflexão de como eu atuo e de como eu posso atuar a partir de agora fique, né? A proposta que eu acho que uma das falas, a forma que a gente mais colocou o curso é criar uma nova cultura de ensino, é ver esse aluno como um protagonista também na sala de aula, não só aquele que vai receber conteúdo. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando, inclusive nas outras formações que a gente está fazendo, a gente está trazendo uma dinâmica semelhante para continuar, ou seja, para que essa cultura de um ensino mais criativo, mais aberto, mais equitativo, realmente faça parte do nosso município daqui para frente.